a lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Todas as nossas obras estão registradas no céu, tanto as boas quanto as más. É melhor acumularmos um registro de boas obras realizadas, obras de amor e obras de fé. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem em santidade e em amor diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glórias sejam dadas ao Senhor, o nosso Deus Altíssimo, que nos farta de benignidade e que confirma as obras dos filhos de Deus. Meu amado irmão e amada irmã, que esta palavra gere novidade de vida no teu coração. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, agenda e diário são dois elementos distintos, não são a mesma coisa. Muito embora um influencie no outro, e ambos gerem inscrições nos céus. A agenda é um caderno onde se registra ações a serem tomadas, compromissos assumidos e datas importantes a serem lembradas. Diário é também um caderno, mas onde se anotam coisas realizadas, ações adotadas ou não, passagens que são importantes como memória nas vidas das pessoas. Em suma, a agenda é o local onde tratamos com o nosso futuro, com os nossos planos e com as nossas intenções. Enquanto o diário é o local onde registramos o presente
o presente que logo se torna passado. Registramos as nossas realizações e as nossas frustrações. A agenda se refere aos nossos sonhos, aos nossos desejos e aquilo que não poderemos evitar, enquanto o diário ao que fizemos ou que deixamos de fazer, tanto o evitável quanto o inevitável. É muito comum, no início de um novo ano, as pessoas adquirirem para si agendas ou realizarem presente de agendas a amigos. E muitos fazem uso desse recurso em dispositivos eletrônicos como celulares, para, além de planejar a sua vida, guardar um histórico da sua vida pessoal, da sua vida social e profissional e os resultados obtidos. O diário, normalmente, é mais utilizado por jovens e adolescentes. Não é tão usado na rotina de pessoas adultas como é a agenda. Mas nada impede que as pessoas decidam fazer memória da sua vida, das suas ideias e pensamentos. O registro das coisas que consideram importantes no seu dia a dia. Mas existem pessoas que não gostam de registrar o que fazem, porque sabem que não estão vivendo da forma como deveriam. Estão errando conscientemente. Não querem testificar dos erros que estão cometendo e não desejam mudar de vida. Outras gostam de anotar tudo para aprender com as correções dos seus erros e as soluções dos problemas. E outros, como eu, por exemplo, planejam o seu dia a dia, mas não fazem registro das suas vidas, porque são pessoas muito ocupadas e primam pela correção imediata ao tomarem a consciência de que estão em algum caminho equivocado. Mas, independentemente de nós registrarmos as nossas vidas em cadernos, agendas ou diários, todos temos um diário no céu. Todos os nossos atos são registrados automaticamente todos os dias. É algo muito mais avançado do que a inteligência artificial. É tecnologia celestial. E sempre que se inicia um novo ano, Deus nos concede, junto com a sua misericórdia, uma nova oportunidade de acertarmos os nossos passos. É um novo diário em branco, totalmente limpo. Uma nova oportunidade de preenchermos o nosso histórico com ações de fé e boas obras realizadas em favor dos irmãos, além de ações de graças ao nosso Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz por nós. Deus nos dá liberdade para vivermos da forma como quisermos, mas, no entanto, Ele nos adverte de que seremos responsáveis por tudo o que fizermos, seja bem ou seja mal. E Ele nos dá mandamentos para que nós não erremos. E essa é mais uma prova do grande amor que Deus sente por nós. É como se o professor nos passasse antecipadamente o gabarito do exame.
a chamada cola. Deus não deseja que erremos, e Ele faz tudo para que nós não caiamos no engano, para que não soframos e não tenhamos manchas no nosso diário celestial. Até porque cair no erro significa cair nas mãos do maligno. E com todas as instruções e orientações que Deus nos dá, só erra quem quer ou quem não é de Deus. A nossa melhor agenda é a Bíblia. Todos devemos usar a palavra de Deus como guia das nossas vidas, independentemente de usarmos também uma agenda pessoal. Na Bíblia, encontramos o que devemos fazer no nosso cotidiano e em toda a nossa vida, além dos principais compromissos que nós devemos assumir também no âmbito espiritual. E nem precisamos anotar nada. A palavra de Deus já está escrita. Ela contém as coisas que Deus espera que nós façamos. E quem anda nos caminhos de Deus consegue fazer com que o seu diário seja muito semelhante à Bíblia. Diário idêntico à agenda. Porque segue as orientações que o Senhor nos deixou. Para ser a nossa agenda, a Bíblia precisa ser o nosso livro de leitura diária. E a nossa principal atividade do dia a dia precisa ser a colocação em prática dos ensinamentos de Deus. No trecho do livro de Apocalipse que apresentaremos na sequência, a palavra de Deus nos fala de 2 livros celestiais. Um é o livro da vida, que contém o registro dos nomes de todos os filhos de Deus, os que herdarão a vida eterna. E o outro é o livro em que estão registradas todas as nossas obras. Esse é o nosso diário celestial. Mesmo que no seu diário terrestre você decida omitir algumas coisas dentre as que você faz, no diário celestial todas as nossas ações estão registradas, tanto as boas quanto as más. Mesmo que nós escondamos do mundo as coisas que nós fazemos, não podemos escondê-las de Deus. No céu, elas estão explícitas aos olhos de Deus e dos anjos de Deus. Aproveitemos o novo ano para começarmos bem, fazendo a coisa certa. Começar bem o ano significa tomar a sábia decisão de realizar ações que gerem registros positivos a nosso respeito no céu. Ações que enriqueçam o nosso currículo espiritual. Deixemos para trás as nossas vontades. Façamos a vontade de Deus. Compreendamos que nós somos muito limitados. Nós não sabemos nada. Mas Deus sabe tudo. E Ele nos ama e deseja o melhor para os seus filhos fiéis. Inclusive a salvação eterna. Nós já fizemos as nossas vontades até
o dia de hoje e, em bem da verdade, não chegamos a nada. Decidamos fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E é o melhor para todos nós. E dessa forma, estaremos preenchendo o nosso diário celestial com as coisas que agradam a Deus e que contabilizam créditos para a nossa salvação. Façamos com que este ano não seja apenas um ano novo, mas uma feliz vida nova, uma vida eterna, desde agora com Jesus. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Estamos iniciando um novo ano, um ano novinho em folha. Isso pelo amor, graça e misericórdia do Senhor. Estamos diante de uma excelente oportunidade que Deus nos dá para decidirmos não errar mais e para encaminharmos as nossas vidas na direção certa, para sermos verdadeiras novas criaturas e preenchermos o nosso diário em branco com a vontade de Deus. Esta é uma ocasião em que as pessoas alimentam as suas esperanças de que viverão dias melhores, mas normalmente não fazem muito para melhorar, não procuram mudar, esperam que o mundo mude por elas. E o mundo muda sim, é verdade, mas sempre para pior.
basta dar e receber os votos de feliz ano novo. É preciso promover mudanças que gerem um verdadeiro feliz ano novo e uma feliz vida nova. Está escrito, e todos sabemos, que não existe esperança de melhoria ou de salvação para o mundo. A nossa única esperança está em Jesus Cristo. Nós podemos e devemos sonhar, sim, porque o sonho é o primeiro passo para que algo desejado se torne realidade. Mas não podemos nos limitar ao sonho. Precisamos nos mobilizar fazendo a vontade de Deus para que Ele faça as nossas e torne os nossos sonhos em realidade. Todos temos o direito de viver bem esta vida que o Senhor nos dá debaixo do sol. Mas precisamos ir ainda mais além. Esta vida é muito curta quando comparada com a eternidade. Nós precisamos preparar o nosso futuro, a nossa vida no céu, desfrutando do melhor que este século pode nos oferecer, que é justamente o próximo século. Precisamos preencher o nosso diário celestial com as boas obras, com ações que agradam a Deus, porque ao agradarmos a Deus, estaremos implicitamente agradando a nós mesmos e estaremos construindo o nosso melhor futuro. Deus nos ama e deseja o melhor para os seus filhos. Sejamos sábios, vivamos pela fé, vivamos em amor, obedeçamos a Deus. 2 Tessalonicenses 2,16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Salmo 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Louvado seja o Senhor! É o Senhor quem nos mantém de pé. No trecho inicial que apresentamos do livro de Salmos, capítulo 90, em que Moisés, o autor, em oração, reconhece diante do Senhor a fraqueza do homem e a nossa dependência de Deus, e roga ao Senhor por providências. Temos no versículo 12
um pedido do profeta ao Senhor para que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para que nós possamos reconhecer a brevidade das nossas vidas, para que nós possamos viver com sabedoria, com propósito e com foco no que realmente importa, para que Deus preencha os nossos corações com a sua vontade. Isso é sabedoria. Não existe pessoa sábia neste mundo que não esteja usando a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo, a sabedoria humana, é animal e diabólica. A sabedoria de Deus é do céu. É infinitamente superior e está à disposição de todos os que clamam ao Senhor com fé. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. 1 de Coríntios 3, 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 de Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Tiago 3, 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Nos versículos 13 a 16, Moisés roga a Deus pelas providências divinas nas nossas vidas, pela benignidade do Senhor sobre as vidas dos filhos de Deus, para que nós alegremos os nossos corações e nos regozijemos. Moisés pede ainda a Deus que nos dê uma compensação pelos dias de aflição que vivemos, por todo o tempo em que vivemos o mal. Que apareça a obra de Deus sobre os seus servos e a glória de Deus sobre os seus filhos. Nesse trecho, Moisés reafirma a sua e a nossa total dependência de Deus. E ao pedir o mover de Deus sobre as nossas vidas, ele escolhe fazer a vontade de Deus. Ele opta por um diário celestial com a total aprovação de Deus. É justamente o que nós deveríamos fazer todos os dias das nossas vidas. É claro que este mundo é uma provação para nós. O Senhor já nos acena com a compensação
por todo o sofrimento desta vida no século vindouro. Deus é justo? Enquanto o mundo procura começar o ano com o pé direito, saltando as 7 ondinhas do mar, vestidos de branco para atrair bons fluidos, nós, que somos filhos de Deus, devemos decidir iniciar o ano novo e nos manter na agenda correta, na palavra de Deus. Salmo 90, 13. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Louvado seja o Senhor. No versículo 17, que encerra o nosso trecho inicial, temos o pedido de Moisés, na sua oração, para que Deus derrame sobre nós a sua graça e as suas bênçãos, e que Deus faça prosperar a obra realizada pelos seus filhos. Moisés pede ainda a Deus a validação divina para os esforços dos filhos de Deus. Notem que esse pedido somente é válido quando estamos debaixo da condução de Deus, quando deixamos Deus conduzir os nossos passos, porque essa é a única forma de não errarmos. E Deus, que faz tudo para não errarmos, jamais validará os nossos erros. Salmo 90, 17. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ano novo, muitas esperanças. Todos desejam um feliz ano novo, mas nem todos conseguirão desfrutar de dias melhores nesta vida. Não podemos nos esquecer daquele que pode nos dar um bom ano novo e uma vida no céu ainda muito melhor. Um repouso eterno, repleto de paz e alegria. Uma vida tão feliz que nós nem nos lembraremos deste mundo. Precisamos nos determinar a abandonar o passado e passar a fazer a vontade de Deus, a ser pessoas melhores, mais cumpridoras das leis e mandamentos de Deus. Pessoas que amem mais a Deus e aos irmãos e que construam um bom currículo celestial. Não importa tudo o quanto nós erramos, Deus é misericordioso. É misericordioso com todos os que se arrependem e decidem mudar de vida e passam a viver em conformidade com seus estatutos. Deus apaga o nosso passado manchado pelo pecado, quando
nos arrependemos e decidimos passar a obedecê-lo. Aí está a sabedoria. É preciso arrependimento para podermos receber o perdão do Senhor. E é preciso perdoarmos também aos irmãos que nos tenham ofendido e que nos tenham causado algum mal. E também não podemos nos esquecer de voltar aos irmãos a quem tenhamos praticado algum ato de injustiça para pedir a eles o devido perdão. Precisamos nos reconciliar com os irmãos para nos reconciliarmos também com Deus. O Senhor é santo e espera que todos sejamos também santos. Em santidade é como viveremos um feliz ano novo e uma feliz vida eterna no céu. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 2 de Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Louvado seja o Senhor, que nos dá novidades de vida. Louvado seja o Senhor. Enviar mensagens de fim de ano e desejar feliz ano novo às pessoas é uma prática adotada em todo o mundo. E muito embora esse hábito contenha um aspecto positivo, já que estimula o uso da fé, ele é insuficiente para gerar mudanças nas vidas das pessoas e transformar o mundo. O único que consegue mudar o mundo é Jesus. E ele não irá mudar o mundo para todos, mas apenas para os seus filhos fiéis, que o amam e o adoram em espírito e em verdade. Precisamos começar o ano lembrando sempre do livro em branco, do diário que Deus nos dá. E precisamos nos empenhar para não mancharmos esse livro com anotações que desagradam a Deus. Precisamos abandonar as práticas pecaminosas e nos dedicarmos à fé e ao amor da forma como Deus o instituiu, da forma como Deus nos ama e como Ele requer que nós amemos tanto a Ele quanto aos irmãos. Se a forma como você tem vivido até hoje não te conduziu a lugar algum, é necessário uma mudança. Experimente seguir as ordens de Deus. Faça isso e sinta a diferença já nesta vida. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim,
não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o Senhor. É Deus quem faz toda a obra na nossa vida, toda a boa obra. É a autoria do Senhor. Demos glórias a Ele. Neste novo ano, tome a decisão certa de, entre agendas e diários, realizações e frustrações, construir um bom histórico no céu. Não compre para si apenas agendas do mundo e não distribua agendas do mundo entre os seus amigos e conhecidos. Compre para o seu uso pessoal e para presentear aos seus amigos a Bíblia, a nossa agenda de Deus, que nos orienta sobre a forma de construirmos um bom diário celestial. Diga para as pessoas que a Bíblia é a agenda deles para o ano que se inicia, para que eles sejam muito felizes, não apenas no ano novo, mas na nova vida que Deus irá lhes conceder. Diga também que a Bíblia contém a palavra da vida eterna. Eles precisam saber que existe a promessa de uma vida eterna. Muitos não irão crer, nós já sabemos, porque poucos são os que serão salvos no final. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus espera isso de nós. E dessa forma, geramos registros positivos no nosso currículo espiritual. Não nos limitemos ao feliz ano novo. Busquemos uma vida de santificação diária, uma vida de renovação
espiritual e de esperança em Deus. Uma vida de gratidão e fidelidade a Jesus, por todo o amor a nós demonstrado. Uma mudança radical. Não podemos prosseguir nessa vida de minimização das coisas de Deus e da obra de Jesus, porque isso gera manchas no nosso currículo celestial. Precisamos compreender que mais do que nós, Deus deseja que façamos grandes coisas, que alcancemos grandes vitórias, que tenhamos dias maravilhosos. E tudo isso provém das mãos de Deus. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ler, estudar a Bíblia e buscar a compreensão da mensagem divina. E precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, na certeza de que Ele deseja o melhor para nós. Não podemos ter dúvidas com relação a isso, meus irmãos. Deus deseja o melhor para nós, não apenas no ano que se inicia, mas por toda uma eternidade. Não existe outra forma de vivermos um feliz ano novo. Esperamos que você alcance a compreensão desta mensagem e se decida por realizar mudanças internas, mudanças intensas. Que você se aproxime mais de Deus, que adquira conhecimento de Deus e intimidade com o Senhor, além da verdadeira compreensão do coração de Deus. A partir daí, meus irmãos, o mundo pode estar desmoronando e vai desmoronar, mas um justo filho de Deus jamais será abalado. É promessa de Deus. Esta é a mensagem de Deus para você. Ele deseja que você tenha um excelente ano novo, repleto de paz e felicidade, repleto de amor e do melhor que Deus tem para nós. Mas você também precisa querer isso. E que nesse ano que se inicia, você se determine a usar a agenda de Deus para construir um ótimo currículo no céu, transbordante de boas obras, de amor e de fé, e alcance a salvação ao final. Que os teus registros não sejam apenas o registro de um ano novo, mas de uma vida nova, uma vida eterna com Jesus. E nós também te desejamos um feliz ano novo e uma feliz vida nova. Que assim seja, em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se
ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.